programa Louvor e Adoração, 87 FM. 87. Todo dia, toda hora, eu sou mais. Novo Rio FM. O projeto Ame o Sertão tem abençoado muitas pessoas. E agora busca o seu apoio, pois necessita de alimentos para doações. Muitos irmãos no interior da Bahia não têm nada para comer e precisam da nossa ajuda imediatamente. O missionário Frank Elias conta com sua colaboração. Traga a sua oferta aqui na Rádio Novo Rio 87 FM, Rua da Assembleia, número 126, Parque Zabulão. Ou deposite qualquer valor na Caixa Econômica Federal. Agência 2738. Operação 13. Conta poupança 13502-0. Mais informações 22-99862-8962. Projeto Ame o Sertão. Apoio Rádio Novo Rio FM. Depósito de água e bebida Nascente Cristal. Aqui você encontra água de qualidade. Confira. Água galão 20 litros, água garrafinha e bebidas em geral. Temos carvão, cloro, gás Super Gás Brás, entrega grátis e rápida. Telefone 22-99836-5853 ou 2210-2646. E no depósito de água e bebida Nascente Cristal tem promoção. Juntando 10 águas, você ganha uma grátis com o nosso cartão Fidelidade. Depósito de água e bebida Nascente Cristal, na Rua Duque de Caxias, 787, bairro Operário, próxima quadra poliesportivo. É você em primeiro lugar. Primeiro lugar. 87 FM. A rádio da comunidade, sempre perto de você. Uma amizade de verdade. Rádio Novo Rio 87 FM. Louvor e Adoração pela 87 FM. Apresentação Pastor J. Filho. Opa, já tô de volta. Novo Rio FM, são 3 horas mais 33 minutos. 3h33, já o nosso quadro Trocando Ideias, batendo um super papo aqui, pastora Ana Cátia, com os nossos convidados, que é a pastora André Azevedo e o pastor Everaldo Alves. Já um super bate-papo aqui na rádio com o tema Pastor Sarando Geração, tá bom? Vamos ouvir então aqui Alessandro Vilas Boas.
suas mãos. E nós? Muitos querem suas mãos, só queremos seus. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus. Doce, tão doce. Novo Rio FM, são 3h42. Tá o Alessandro Vilas Boas, deixa queimar. Começar o nosso quadro Trocando Ideias, né? Isso, tá na hora, gente. Aquele super bate-papo com a pastora Ana Cátia e convidados. A rádio da comunidade, sempre perto de você. Uma amizade de verdade. Rádio Novo Rio 87 FM. Louvor e adoração pela 87 FM. Apresentação Pastor J. Filho. E agora, Trocando Ideias, com o pastor J. Filho e seus convidados pra lá de especiais. Dicas de beleza, bate-papo, saúde e culinária. Tire suas dúvidas aqui no Trocando Ideias. Opa, já de volta por aqui. Boa tarde, pastora Ana Cátia. Boa tarde, pastor J. Filho. Boa tarde, pastor Everaldo, pastor Andréia. Boa tarde, você que está aí ligadinho no 87 FM. Que Deus nessa tarde possa encher o seu coração de alegria e te abençoar grandemente. Pastor Ana Cátia, nosso tema de hoje é Pastor Sarando Geração. Vamos estar indo lá em Jeremias 3, versos de número 15, nesta sexta-feira super abençoada, onde trazemos aqui para bater um papo com a gente a pastora Andréa Azevedo, que já esteve aqui várias vezes conosco, e seu esposo, pastor Everaldo Alves, ambos da igreja Assembleia de Deus, Missão Família em Cristo, de Barra de São João. Ok, boa tarde, graça e paz, pastor André Azevedo. Boa tarde, pastor J. Filho, pastora Ana Cátia. Muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Também quero dar uma boa tarde aos caros ouvintes e a família toda da Defamec, né, que está aqui ligadinha, que eu já estou vendo, tá? Um beijão para vocês. Boa tarde, pastor Everaldo Alves, graça e paz. Boa tarde, pastor J. Filho e pastora Ana Cátia. É uma honra estarmos aqui juntos com vocês sobre esse tema abençoado, né? E quero mandar um abraço aí para toda a nossa família Missão em Cristo, em Barra de São João. Uns já estão ligados, outros com certeza já estão convocando para estarmos juntos aqui, ouvindo esta palavra, meditando um pouco na mensagem de Deus para essa tarde. Ok, então, nosso tema, como eu falei, né? Tema de hoje do nosso super bate-papo aqui está lá em Jeremias 3, versos de número 15, que diz
assim: e dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Pastora Ana. Nessa sexta-feira, né, o nosso tema é voltado para o ministério assim pastoral, né? E no segundo domingo de junho foi dia do pastor, e nessa tarde nós temos assim a alegria, né, de fazer esse especial, né, e trazer aqui um casal tão abençoado. Amém. Né? Eu já há algum tempo, a pastora André já vem caminhado conosco, já faz parte do Trocando Ideias. Verdade. Não é? Já me sinto em casa aqui, né? Que bom! E hoje tem seu esposo, né, do lado. Amém. Então são é um casal de pastores. E assim, eu gostaria de perguntar, né, começando assim pelo pastor Everaldo Alves. Pastor Everaldo, quando foi que Deus mostrou a sua chamada? Então, nós nos convertemos cedo, com 12 anos de idade, através de um testemunho na rádio, e bem cedo ainda a gente começou a cuidar de adolescente. Houve uma oportunidade na igreja em que a igreja multiplicou e abriu uma nova congregação, na época a Assembleia de Deus da Ilha do Governador, onde congregávamos, né, com o pastor presidente, pastor Isao Menezes, e nós tivemos a oportunidade de cuidar daqueles adolescentes. Eu comecei a entender ali que já tinha um chamado pastoral, porém não tinha essa consciência para o chamado pastoral. Eu comecei a entender depois que eu recebi o chamado, e depois nós trabalhamos com jovens. Logo em seguida, depois de casados, cuidamos de casais, e aí eu fui percebendo exatamente que Deus estava nos preparando para hoje estar cuidando de uma igreja. Foi quando nós viemos para a cidade, né? Moramos em Rio das Ostras, e tivemos a confirmação de que Deus estávamos realmente nos preparando para o chamado pastoral. Foi quando nós obedecemos esse chamado, vimos os sinais de Deus e nos preocupamos em sermos enviados, né? Porque eu entendo que o chamado pastoral, ele não é um título, ele não pode ser autoconsagrado, nem pode ser um título onde a pessoa vai estar se autoindicando. É preciso haver um reconhecimento, né? E o reconhecimento é de Deus e dos homens. E aprove a Deus do nosso pastor presidente nos empossar nessa missão, mas nos dando toda a autonomia para o trabalho aqui na região dos Lagos, ali onde a igreja foi estabelecida em Barra de São João. Desde quando o pastor Isao Menezes, ele nos enviou para começarmos o trabalho no nosso lar, eu percebi que era um chamado que eu não tinha mais como voltar, né? Rapidamente aqui, eu chamei no primeiro culto na nossa casa, debaixo da bênção do pastor, eu convidei a minha esposa, minhas 3 filhas, para dentro do meu quarto, onde tínhamos aproximadamente 3 famílias, na minha sala, onde iríamos começar o primeiro culto. E eu falei com elas: eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão do que está acontecendo hoje, mas Deus já tem falado ao nosso coração, é algo que nós vamos começar e não temos mais como retroceder, né? Aquele que lança a mão no arado não pode mais voltar, não pode mais olhar para trás. E elas me abraçaram: pai, estamos contigo. Minha esposa falou: estou com você. E eu tinha noção exatamente da grande responsabilidade, e tinha noção de que elas não sabiam do que iríamos viver, né? E glória a Deus por isso, porque somos há 8 anos, né, nesse trabalho lindo, onde temos gerado filhos para a glória de Deus, e o povo está seguindo aí, caminhando para o céu, né? E vocês têm 3 filhas, né? 3 filhas: Jennifer, a nossa primogênita, a Joyce, a do meio, e a Jéssica, a nossa caçulinha. Pastora Andréia, quando é que você sentiu que Deus estava te chamando? Então, pastora, eu no primeiro momento aceitei junto com ele, né? Mas eu via esse homem vivendo intensamente o pastoreio, amando, se entregando. E eu confesso para a pastora que eu entrei no conflito, né? Eu não vivia esse chamado. Eu era totalmente voltado para a minha vida financeira, né? Estudar, me fazer pós-graduação, passar em concurso.
E num dado momento, na luta com Deus, eu vivi vários processos com Deus, Deus me chamando, e eu resolvi ter um diálogo com Deus. E eu falei: Senhor, se tu me fez me casar com o pastor Everaldo, é porque eu estou envolvida nesse negócio. O chamado é para mim também. Então, Senhor, o que eu quero te pedir é que o Senhor me faça amar como Ele ama. Eu quero viver intensamente como Ele vive. Né? Eu vi ele indo para a igreja, eu vi ele, sabe, as ligações, tem alguém no processo de libertação em casa, ele ia, sabe, ia com amor. E eu pedi isso a Deus e glória a Deus, eu posso hoje dizer que eu amo, sabe, o ministério do pastoreio. Eu amo estar do lado dele, ser o braço dele, viver, sabe, o ID do Senhor Jesus. Cuidar da ovelha. Eu gosto, sabe, que eu tenho que ter o cheiro da ovelha em mim. Então eu choro com a ovelha, eu me alegro com a ovelha. Eu vivo intensamente, sabe, o ministério pastoral. E quando vocês começaram, pastor Everaldo, grandes foram os desafios, né? Muitos desafios. Porém, assim, os desafios que viriam, ele não estava relacionado ao ministério que Deus tinha me chamado. Eu tinha convicção para o ministério, então isso para mim não era um desafio, era um prazer. Eu tenho assim, eu falo para ela, tudo que nós fazemos com prazer não é sacrifício, né? Nós fazemos isso com alegria, e aquilo que nos gera, que é feito com amor, nos dá prazer, isso nos compensa, isso nos motiva. Porém, o maior desafio que foi ver a minha família enganjada naquilo que Deus estava nos dando. A gente entende também que a visão Deus dá para um homem, e a esposa e os filhos precisam acreditar naquilo que Deus está dando para ele. Por mais que a gente tenta passar aquilo que Deus colocou em nosso coração, não dá para imaginar como estar na nossa mente o que Deus tem para nós. Na verdade, a gente recebe de Deus um chamado, e Deus sempre mostra para a gente aonde quer nos levar. Mas Deus nunca mostra como nós vamos fazer para chegarmos lá. Foi assim que Deus fez com Abraão, né? Deus, olha para o céu, você vai ver estrelas, olha para a terra, você vai ver uma quantidade de grãos que não dá para contar, e assim vai ser a tua descendência. Te darei uma terra em que mana leite e mel. Deus dá a visão. E o processo desta visão, até chegar nela, Deus vai fazendo com que nós possamos conquistar um pouco. E isso foi acontecendo na nossa vida. O início da igreja em si, o chamado em si estava bem tranquilo em meu coração. E estava faltando se resolver isso no coração da minha família, e isso foi se concretizando. Mas o desafio em si foi o dia a dia na igreja, foram os desafios, né? Porque nós tínhamos uma vida e nós abdicamos dessa vida profissional, financeira, para vivermos exatamente o que Deus tinha para nós, os sonhos de Deus. A gente entendeu que nos 2 primeiros anos da igreja a gente tentou conciliar a vida profissional na prática com o ministério, e a demanda das ovelhas que estavam crescendo, o atendimento do povo. E o tema ele é muito oportuno, né? Pastor sarando a geração. Como que eu poderia estar cuidando daquela geração naquele momento se eu não me dedicasse ao ministério da oração, ao ministério da palavra, que era importantíssimo para cuidar deles naquele momento. Então esse sim foi o alinhamento, né? Eu tinha que abdicar da minha vida para viver o sonho de Deus para aquele momento na igreja, né? E nós observamos como a igreja mudou, e nós mudamos primeiro, e como a igreja foi crescendo, sendo mais sarada ou tratada, diante com certeza da visão do Espírito Santo que queria fazer com aquele momento, e nos usando para ser esse canal, esse instrumento. E a gente se permitiu, porque a vontade de Deus é soberana, né? Quando a gente cede à vontade de Deus, tudo fica mais fácil. É verdade. E assim, uma coisa muito interessante que a pastora Andréia falou, né? Compartilhou aqui com a gente, que ela foi orar.
não é? Sim. Então é muito importante, né, quando a esposa se coloca no lugar da submissão. Eu vou estar junto com o meu marido porque eu sou ajudadora, né, ajudadora dele, do ministério dele. E às vezes tem mulheres que começam assim, aquilo é um motivo de briga dentro do lar, né? Elas não aceitam e acabam se rebelando contra o próprio marido por causa do ministério, né? A gente já conheceu alguns pastores assim, né? Infelizmente, mais à frente o casamento acabou, né? Porque não tinha entendimento. Sim. Porque a esposa não aceitava o marido, né, o ministério pastoral na vida do marido. Sim. E o que você falou é que você foi orar. Sim. Então, orar para buscar ouvir a voz de Deus, ouvir, né, aquilo que Deus tinha para você. Porque quando a gente olha, né, quando você tem algo que é seguro, né, aparentemente, né, você tinha toda uma vida profissional, né, então você sabia que, olha, eu tenho, né, todo mês, né, tá ali, né, o meu salário, e de repente o Senhor, ele te faz uma proposta que você não sabe como vai ser isso, essa caminhada, né? Então, o amor, né, que você falou, hoje eu tenho amor. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A submissão. Sim. Pastora, aquilo que eu expliquei aqui teve um processo. Amém. Gente, vamos rapidinho para o intervalo, pastora Ana Cátia. Rapidinho no intervalo aqui, nosso apoio cultural está batendo aqui, piscando. Já já nós voltamos aqui com a resposta da pastora. Você está ouvindo Trocando Ideias. Rádio Novo Rio FM. A emissora que entrega resultados positivos para seus anunciantes. 87,9. Liderança absoluta de audiência. A WA Veículos continua em festa. 12 anos de excelência no atendimento, conquistando você. Quem mora na região dos Lagos é nosso cliente, ou no mínimo já ouviu falar na WA Veículos. Pois é, estamos há 12 anos no mercado, trabalhando para deixar você feliz. Porque aqui a gente compra, troca, financia e consigna. Nossos carros são de boa procedência, revisados, com garantia e higienizados. WA Veículos, seu sonho, nossa missão. Rua das Casuarinas 507, no bairro Âncora. Telefone 2777-3030. waveículos@gmail.com. Seja bem-vindo a Show Tintas, a loja de Rio das Ostras que tem a maior variedade de tintas e vernizes. Somos imbatíveis nas linhas imobiliárias, automotivas, além de grande estoque de vernizes, massas e resinas. Máquina para desenvolver a cor dos seus sonhos. Cobrimos qualquer orçamento, condições e preços especiais para profissionais do ramo. Aceitamos todos os cartões. Show Tintas, pertinho do Trevo de Rio das Ostras, a Alameda Campomar, 1517. Orçamentos pelo telefone 2760-3562. Show Tintas. A luz azul te incomoda? A luz azul te cansa? E o sol te incomoda? Nós temos a solução. Só nas Óticas Visionari você encontra o melhor preço com o melhor atendimento. O que tem de mais moderno no mundo óptico, você encontra nas Óticas Visionari. As melhores armações e lentes digitais, qualidade e preço baixo, você encontra aqui nas Óticas Visionari. Venha nos fazer uma visita. Trabalhamos com crediário próprio, com as parcelas que cabem no seu bolso e cobrimos qualquer orçamento. Aguardamos o seu contato. Telefone 2764-1999 ou WhatsApp 988005435. Rua Paulo Viana, número 31, loja 3, em frente à Casa e Vídeo. Óticas Visionari. Centro Educacional Cristão, cultivando princípios e valores cristãos. Matrículas abertas, educação infantil, creche e pré-escola. Ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Funcionando nas instalações da Segunda Igreja Batista de Rio das Ostras, na Rua Maier, 686, no bairro Liberdade. Centro Educacional Cristão. Educacional Cristão. Toda quinta, na Rádio Novo Rio FM, verdade, transparência, autenticidade, ponto de vista, debate, entrevistas, bate-papo, apresentação Dr. Rangel. Toda quinta, 10 da manhã. A primeira impressão é que fica. Divulgue sua marca ou comércio em geral. Fábrica de letreiros, gráfica rápida, é BB Visual. Panfleto, lona, plaquinha, CM, adesivo automotivo, banner, brindes, letras, caixa 3D.
Jovem Viana 185, Centro Rio das Ostras. WhatsApp 997 11 5527. FM. A rádio da comunidade, sempre perto de você. Uma amizade de verdade. Rádio Novo Rio. 87 FM. Louvor e adoração pela 87 FM. Apresentação Pastor J. Filho. Opa, já de volta por aqui. Programa Louvor e Adoração, Trocando Ideias. Isso mesmo, programa Louvor e Adoração, hoje sexta-feira, o quadro Trocando Ideias. Pastora Ana Kátia e convidados, né? Muito bacana mesmo. Você pode também participar com a gente, fazer suas perguntas aí através do nosso WhatsApp, tá aqui bombando já, né? É o 99804-9441 22 99804-9441. O telefone é o 2210-8035. Você faz aquela pergunta aí para quem você quiser, pastora Ana Kátia, né? Que está por aqui também, pastor André Azevedo e pastor Everaldo Alves. Pastora. Nosso tema de hoje, né, do Trocando Ideia, pastor sarando a geração. E nosso especial do Dia do Pastor. E nós estamos aqui com o pastor Everaldo Alves e sua esposa, pastora Andréia Azevedo. Pastora Andréia, depois que seu esposo descobriu a chamada, né, você não sentia a mesma coisa que ele sentia, né? Ele estava com o coração apaixonado, né, ardendo pelo Senhor, e você não conseguia sentir isso. Aí você foi orar, entrou no lugar de submissão, primeiramente, e foi orar. Sim. Então, pastora Ana Kátia, foi um processo. O Espírito Santo me fez enxergar que todas as vezes que eu entrava em crise, a igreja entrava em crise também. E isso me fez novamente orar. Pelas madrugadas, o processo foi tremendo, né? Deus sabe o que faz. Comecei a orar pelas madrugadas, assim, constantemente, 2 anos e meio orando incessantemente pelas madrugadas. E nessa oração pedi para Deus falar comigo. Aí saiu a passagem do Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao 23, aquela passagem em que Jesus interroga Pedro. Pedro, você me ama? Ele faz 3 vezes essa pergunta, né? E quando eu abri essa palavra e abri a Bíblia e estava essa palavra, e você vê aí Pedro respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor fala: então apacenta minhas ovelhas. Ali mudou tudo. Já não tinha mais dúvida, né? Parece que ali, não sei, Deus me transformou de uma tal forma, eu passei a olhar diferente, ver diferente e somar com Ele, né? A viver intensamente, a nos unir, a planejar junto, a orar junto, a chorar junto, a se alegrar junto e ver a igreja crescer, sabe? A viver as conquistas, as vitórias, porque era assim, pastora, a gente vivia conflitos, a igreja vivia conflitos. A gente passou a viver vitórias, a igreja começou a ter um crescimento, com testemunhos de milagres, uma coisa muito tremenda, né? E hoje a gente vive uma igreja, assim, eu falo que o nome família faz jus ao nome da nossa igreja. Nós somos uma igreja, ao ponto de um pastor, e na nossa igreja ele falou assim: pastor, eu vou definir vou falar uma frase que define a Defamec. Uma igreja envolvida se torna envolvente. É verdade. Né? Então, como nós, os dois, passamos a ser envolvidos, toda a igreja é envolvida. Eles amam estar, sabe? Eu assim vejo, eles parecem com a gente. Parece. Então, assim, é muito lindo e eu tenho que louvar a Deus. Eu fui no domingo no monte orar e nesse domingo eu agradeci tanto a Deus por Ele acreditar em mim. Olhar lá dos altos céus e ver em mim, sabe, a pessoa que vai cuidar, que pode dar, que pode agregar, que vai ajudar a se levantar, que vai levar o evangelho que cura, que transforma, que liberta. Então eu tenho que agradecer muito a Deus por isso.
Pastor Everaldo, qual é a importância do pastor nesse tempo de pandemia? Eu gostaria só de retomar um pouquinho a palavra da pastora Andréia e louvar a Deus pela vida dela, não só dela, das minhas filhas, porque o nosso ministério nunca caminharia se fosse separado ou com divergência de opinião. Nós temos uma família, nós somos uma família em que eu tenho filhas que têm um prazer de ir para a igreja. Se a gente viajar, elas falam, estou com saudade, eu quero voltar para a igreja. Então, se eu falar para ela, vamos nos mudar um pouquinho mais para outro lugar, ela não, porque eu não quero sair perto da minha igreja. Isso para nós que somos pastores e pais, nos dá uma honra e um prazer muito grande, porque sabemos que Deus está cuidando de nós, porque estamos cuidando do reino dele, e uma vez que a gente está cuidando da obra do Senhor, focado para o adorar, para o glorificar, conduzindo um rebanho para o céu, Deus tem cuidado nos detalhes do nosso casamento, das nossas filhas. Então é um testemunho que eu louvo a Deus, e porque nós estamos todos em unidade, no mesmo sentido, no mesmo propósito, no mesmo amor. Respondendo a pergunta, eu vou ir para o Salmo 23, onde o salmista Davi fala que o Senhor é meu pastor. Ele declara duas verdades que revelam o caráter de Deus aqui nesse primeiro versículo de Salmo 23. O Senhor como um pastor, e o Senhor como um pastor, ele nos remete àquele que é o cuidador, aquele que vai não só cuidar, mas também gerar segurança, e vai estar protegendo. Essa proteção vai ser através da palavra, da oração, do alimento em si, sustentando essas ovelhas para que elas possam estar firmes e elas ficarem sadias. E a gente sabe que não tem como ficar sadio se não tiver alimento. Então, uma preocupação que nós temos é pregar a palavra, né? Não estamos preocupados muito em esboçar para as nossas ovelhas uma linguagem erudita.